Olá, seja bem-vindo. Eu espero que o conteúdo desse vídeo seja muito útil para você no dia de hoje. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você quiser. Primeiramente, devemos ver com clareza que todo esse conjunto de atuação sobre si mesmo, os exercícios e as práticas espirituais e etc., representa também um empecilho, na medida em que envolve a transformação da pessoa. Isto é, ele não nos permite ver que o Nirvana não constitui um estado a ser alcançado, já que desde o princípio nos encontramos no Nirvana, pois o Sansara é o Nirvana. Só há Nirvana onde há Sansara, só há Sansara onde há Nirvana, pois a condição de existência não possui um caráter reciprocamente exclusivo. Por isso disse que todas as coisas possuem característica não dual, como o Nirvana e o Sansara. É um estado a descobrir, e essa descoberta vem pelo entendimento de si mesmo, pelo conhecimento passivo e não pela mudança ou pelo aperfeiçoamento. Isso é caso seja possível, de alguma maneira, um tal aperfeiçoamento progressivo. Bankei, o famoso mestre de Zen, explicava: vós sois Budas desde o princípio. Não sereis Budas pela primeira vez. Nada existe que possa ser chamado de erro em vossa mente ingênita. Se tendes o menor desejo de ser melhor do que sois na realidade, se vos apressais o mínimo que seja em busca de alguma coisa, já contrariais o nascituro. Assim, quando surge a pergunta o que devemos fazer, a resposta é uma só: nada. E este aspecto considero-o o mais maravilhoso. Esta compreensão de que estamos falando, não se destina a uns poucos iniciados, aos privilegiados em riquezas ou erudição. Está aberta a todos. Não exige concentração, esforço, força de vontade ou penitências de qualquer tipo. Existe aqui e agora, e para vê-la só se exige abertura e liberdade. Liberdade para se abrir e não ser presa de quaisquer ideias, conceitos e etc. Podemos continuar a ler, estudar, assistir a conferências e etc., até que a pele do rosto adquira um tom lívido, mas nada disso adiantará. Só poderemos começar a ver e descobrir quando pararmos de pensar e renunciarmos. Quando a mente estiver tranquila, haverá uma pausa ocasional em suas atividades febris. Haverá renúncia, e só então, no intervalo entre dois pensamentos, resplandecerá um raio de entendimento, que não se confunde com o pensamento. Assim, a primeira exigência é de fato a de uma mente tranquila. Mas assim que concordarmos com isso, se não formos extremamente cuidadosos, poderemos ceder à tentação de nos perguntar como obter uma mente tranquila e criar um problema adicional, ou seja, o de como transformar o que somos, intranquilos, naquilo que devemos ou queremos ser, tranquilos. E mais uma vez nos enredarmos no processo dos desejos, do vir a ser, do criar mais conflitos e agitação. Então, o que faremos? Novamente, nada, pois qualquer ação revelará incapacidade de agir espiritualmente. Estamos apenas passivamente conscientes da situação em que nos encontramos, sem rejeição, sem querer escapar, e simplesmente observamos porque temos um intenso interesse e desejamos descobrir. Estamos examinando com um aguçado interesse de um cientista que observa um fenômeno da natureza recém-descoberto. Quando então assistimos aos movimentos de uma mente agitada e vemos que por si ela é incapaz de se libertar, Bankei comparou este vão esforço pela libertação com um ato de lavar o sangue com o sangue. Quando passamos por ela com um total entendimento, o que significa não apenas intelectual, que afinal está apenas no nível das palavras, mas continuamos, porém, com essa agitação e a experimentamos por completo,
sem lhe dar o nome, então, finalmente, a pessoa e a experiência de agitação fundem-se e tornam-se uma só coisa. Pois veja-se agora que esse processo, que é meditação verdadeira, não possui um efeito libertador que resulta em paz e tranquilidade. O relaxamento que reforça a descoberta de que se estava perseguindo a própria sombra, de que desde o começo nada nos refreava, que era apenas a ilusão de uma entidade independente, a pessoa que tinha de submeter-se ao refreamento. A esse respeito é interessante contar de novo o famoso diálogo de Tao Xin, o quarto patriarca, com seu antecessor Zheng-Zan. Tao Xin aproximou-se de Zheng-Zan e perguntou: qual é o método de libertação? O que te prende? Replicou Zheng-Zan. Ninguém me prende. Por que então, perguntou Zheng-Zan, precisa buscar a libertação? Nesse momento, Tao Xin teve o seu Satori. Acerquemo-nos finalmente dessa questão do agir ou não agir de um ângulo um pouco diferente. Quando penso em fazer qualquer coisa, em atuar sobre meu próprio ser para aperfeiçoá-lo, então esta atividade, logicamente, acarreta um pensamento dualista. Criei uma entidade a ser aperfeiçoada, um ego. Este ego representa uma imagem, uma ideia que faço de mim mesmo, uma abstração do que eu era, representando características selecionadas de minha vida até então, e nunca do que eu sou agora. Desse modo, o autoaperfeiçoamento liga-me ao passado e ao tempo. Fortalece a separação entre pensador e pensamento e aprofunda a ilusão de se estar sob refreamento. Paradoxalmente, só posso me libertar quando entender que essencialmente estou livre e que, portanto, não há nada a ser feito com relação ao fato. Isto ocorre no instante em que rompo com o passado e locomovo-me para fora do tempo. Isto é, vivo inteiramente no presente. Então já não existe qualquer memória psicológica a proporcionar-me, enquanto ego, uma continuidade. Existe apenas a experiência pura sem o indivíduo. Isto é liberdade absoluta, pois não há mais nada a ser libertado, nem por outro lado houve a libertação de coisa alguma. Vemos, portanto, que a única exigência é a do esquecimento do passado, que implica também na cessação de toda expectativa, o que não significa, naturalmente, que eu deva começar a sofrer de amnésia geral e esquecer o meu conhecimento a respeito do mundo, do meu trabalho e etc. Mas significa que devo perder todo aquele volume de memórias, de ideias, experiências, etc., que juntas proporcionam-me a estruturação para que eu seja a pessoa especial que eu sou, a sensação de ser um eu. Significa especialmente que devo renunciar a todo o conhecimento que até agora deu-me a sensação de segurança. É importante entender, porém, que o esquecimento não ocorre quando desejamos, pois isso, de novo, implicaria no dualismo da pessoa que esquece e daquilo que quer esquecer. Mas só quando o pensamento chega ao fim natural e espontaneamente. O pensamento, que é a resposta da memória, surge apenas quando uma experiência não foi completamente compreendida e, portanto, deixa um resíduo, que os budistas chamam de karma. Termina apenas quando é pensada e sentida de maneira completa em toda a extensão. Aí, então, elimina-se o resíduo e surge a paz do ser puro, sem passado e nem futuro. Encerramos aqui a leitura desse capítulo. Deixo o convite para você se inscrever no canal. Segue aí o link dessa playlist para você acompanhar a leitura na ordem correta. Desejo a todos um ótimo dia, um grande abraço e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.
Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.